Senhor Santo de Deus, Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Teologicamente falando, que palavra é essa que o salmista está se referindo? Essa palavra aqui não é o Torá, o Ketuvim, o Netuvim. Essa palavra aqui não é o Antigo Testamento, os 39 livros na nossa organização de livros, como temos impressos e compilado na nossa Bíblia Sagrada. Nem mesmo os 24 livros, como tem-se na Bíblia Hebraica, ok? São os mesmos livros, mas, por exemplo, 1º e 2º Reis são apenas reis. 1º e 2º Samuel é apenas Samuel. 1º e 2º Crônicas é apenas crônicas. Enfim. Então, que palavra é essa que o salmista está dizendo? Se esta palavra que ele está dizendo ainda não é canonizada, não pode estar se referindo acerca dela. Se os últimos livros do Antigo Testamento, haja visto que você sabe que a Bíblia não obedece ordem cronológica, os livros de Esther foi um dos últimos livros, por exemplo, a ser escrito. O livro de Jó comenta-se a possibilidade de ter sido um dos primeiros livros a serem escritos. Então, que palavra é essa que ele está dizendo? Jesus disse em Lucas 24, 44 que ele crê na lei, ok? Torá, Pentateuco, nos Salmos, isso é livro poéticos, e nos proféticos. Então Jesus de religião, ele era um farisaico. Que isso, irmão? Eu falei de religião, não de prática. Na ortodoxia, aquilo que ele pregava em partes como os fariseus. A sua formação teológica era, sim, dos fariseus. Ok? Agora, a ortopraxia, a prática de Jesus, aí, assim como a luz é o oposto das trevas, assim eram as obras e a vida de Jesus, das obras e da vida dos fariseus. Jesus, muitas das vezes, foi posto à prova pelos fariseus justamente por isso. Porque as pessoas ouviam Jesus falar de eternidade, os fariseus acreditavam, de ressurreição, os fariseus acreditavam, diferente dos saduceus. Então as pessoas diziam assim, Jesus é um fariseu. E os fariseus, como não concordavam com tudo que Jesus dizia, porque a mensagem de Jesus ia além do estereopático, e além do estereótipo, entrava lá no intro do ser humano, então eles iam colocar Jesus à prova para mostrar que Jesus não era um fariseu, como eles acreditavam que ele o fosse, ok? Então eles, como alguém acreditava que ele o fosse. Então eles queriam dizer, esse homem não é fariseu, vamos colocá-lo à prova. E Jesus, como sempre, rende sob pressão, e Jesus saía muito bem para a glória de Deus. Mas então, de que palavra é essa que o salmista está dizendo? A palavra aqui, teologicamente falando, refere-se sobretudo à lei mosaica. O Penta, 5, Teuco, lei, livro. Os 5 livros da lei. Se você não sabe, na cultura judaica, os 5 livros da lei são chamados de luz. E os 5 livros da lei, chamados de luz, está lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus fez a luz. Olha como a palavra de Deus é maravilhosa. Para você que talvez não é tão familiarizado com a Bíblia, não saiba, mas o livro de Salmos tem 5 pré-divisões. E as 5 pré-divisões são chamadas de 5 livros dentro de um livro. E esses 5 livros dentro de um livro, cada uma dessas 5 livros, desses 5 compartimentos, aponta para o Pentateuco, os 5 livros da lei. Então vamos lá, Gênesis 1 e 3. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja Gênesis. Faça existir o início das coisas. E houve luz, e houve êxodo. Eu estou aplicando o Pentateuco dentro das 5 primeiras aparições da palavra luz no capítulo 1 do livro de Gênesis. E houve êxodo, e houve luz. Israel, quando ainda não era Israel como nação, estava em trevas, os filhos de Hebreus, lá no Egito. Então houve luz, uma luz brilhou. Terceira vez que aparece a palavra luz. E viu Deus que a luz é boa. E de fato é boa. Levítico, Corbã, aproximação, lei de Deus. A palavra de Deus é boa. A lei de Deus traz benefício ao homem. E fez Deus separação entre luz e treva, números. Foi lá que os murmuradores caíram por terra. Foi lá que a rebelião deixou de existir. Foi lá que o juízo de Deus foi tratado. Foi lá que Deus fez separação entre luz e trevas. E sabe o que aconteceu? Foi-se dia, foi-se manhã. E Deus estabelece a luz como boa, como agradável,
como maravilhosa, como imprescindível. Deus não trabalha no escuro. A primeira coisa que ele fez foi acender a luz. Ok? Deuteronômio, o livro da repetição da lei. A luz é trazida outra vez. Então, palavra de Deus, luz. Não ande mais em trevas. Jesus disse, eu sou a luz. Jesus disse, eu sou o verbo de Deus encarnado. Palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe você. No nome de Jesus, esse é o nosso pão diário. Para a honra, para a glória de Deus. O cenário é o mesmo dos últimos que eu gravei. Estou gravando aqui um espaço de tempo que está em silêncio. Eu estou em viagem, não estou na minha casa, para que eu possa gravar e deixar-lhes essa palavra de Deus. Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus. Amém.